Eu vou ser bem honesto com vocês. Algo aconteceu comigo nos últimos anos. O Senhor trabalhou comigo de uma forma muito forte e dolorosa. E Ele me mostrou a igreja que está no coração dEle. E eu ainda não tenho a graça. Eu ainda não. Ele virá buscar uma noiva sem ruga e sem mácula. Mais ou menos uns 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu estava em Ohio, eu acho, passando alguns dias. E eu me lembro que naquela época eu falava com o Senhor: Senhor, eu não quero mais pregar para a igreja. Eu não quero mais falar sobre restauração, porque todos os que falaram sobre restauração morreram, e só depois de muitos anos o pessoal ouviu sobre eles. E eu me lembro que um daqueles dias de frustração, né? Eu sentado ali na casa desse irmão, eu e ele estávamos lá por alguns dias descansando. E Jesus me levou àquele texto de Ezequias, quando o profeta chegou para Ezequias e disse assim: Ezequias, esteja pronto porque você vai morrer. E aí, antes do profeta sair do pátio, Deus mandou o profeta voltar. O Senhor tem me falado esses dias, quando eu mando os profetas retrocederem. Isso aqui é um outro estudo. O Senhor está para mandar muitos profetas retrocederem. E uma das formas quando os profetas retrocedem contra o quebrantamento da igreja é maior do que o profeta preveu. E as lágrimas de Ezequias eram tão intensos que o profeta, antes de sair, Deus falou: não, mudei de ideia, volta lá. O profeta ficou frustrado, provavelmente. Brincadeira. Come on, Jesus. Eu levei uma palavra de morte para o rei, e o Senhor muda de ideia. Assim, não, é porque ele se quebrantou de uma forma que moveu os céus. E o Senhor virou para mim e falou assim: Judson, sabe por que eu mudei a sentença da vida de Ezequias? Eu falei: não, Senhor. Ele falou: Judson, porque o que era importante para Ezequias era importante para mim. Judson, o que doía na vida de Ezequias doía na minha vida. E aí o Senhor veio naquele lugar, ele começou a falar comigo: filho, o que dói na sua vida dói na minha. Filho, o que te faz chorar, me faz chorar. Filho, quando você geme, eu também estou gemendo. E naquela época ele falou: filho, você se lembra quando você perdeu sua filhinha? E doeu tanto. Ah, filho, doeu tanto no meu coração. Filho, você se lembra quando você perdeu também aquela outra? Doeu, filho. E naquele dia eu fui batizado com a revelação de como Ele tem compaixão de mim. De como Jesus me ama. E de como o que é importante para mim é importante para Ele. E eu me lembro... que naquele dia... meu coração ficou palpitando. E eu falei: wow, what a great message. Que mensagem maravilhosa, que o que dói em mim, dói em Deus também. E o que é importante para mim é importante para Ele. E eu me lembro que Ele falou assim comigo, depois desse tempo de eu estar cheio de alegria e cura, com a revelação de como Ele se importa comigo. Eu senti o Espírito Santo como que sussurrando nas minhas entranhas. André. Ele falou assim: filhão, e o que dói em meu coração
dói no seu coração. E o que me faz chorar, te faz chorar? E o que me dá dor, te dá dor? Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu falei, Jesus, eu entendi tudo. Me fala o que te faz sofrer, porque eu também quero sentir a sua dor. Me fala o que te faz chorar, porque também quero chorar contigo. E ele começou a falar comigo, Judson, a minha noiva. Os pequeninos, as nações. Você acha que eu ia morrer para a minha igreja e não ia valer a pena? Você acha que eu estou doido? Não tenha dúvida, filho, ela vai ser sem ruga, ela vai ser sem mácula, ela vai ser restaurada. E desde aquela época eu me apaixonei pela igreja de Jesus. E não me vem falar mal da igreja, porque a igreja é linda e ela é preciosa. A noiva do Cordeiro pode estar cheia de defeitos, mas o Senhor está trabalhando nela. And I don't have time, eu não tenho tempo para ouvir sobre o que o diabo tem para me falar sobre a igreja, porque eu estou ouvindo o que o Espírito Santo está gemendo sobre o futuro dela. Come on, come on. Amém? Vocês me aguentam uns minutinhos, eu mudei muito, eu estou pregando mais curto, então fica tranquilo. Vira para o seu irmão e fala, relaxa. Relax. Pastor Rui está comigo. Nós trabalhamos há muitos anos juntos. Eu respeito o pastor Rui e a irmã Inaci, tão tremendo. São pastores que são exemplos. E esses dias eles estão aqui. Eu falei, Rui, a gente tem que ficar junto. E eu sou tão grato a Deus, né? O pastor Rogério, o Rui e a Raquel e tantos irmãos, né? André, você, nós amamos vocês. Amém? Vira para o seu irmão e fala, Judson ama vocês. Alright. Eu amo o Rafael, me chamou de apóstolo, até arrepiando. Chega reguedé, como diz Bertelli. Ei. Oh, Jesus amado. Na verdade, Rafael, eu não sei o que eu prego. Por quê? Você pregou 2 pregações minhas que eu ia pregar hoje. Sabe, eu quero dizer para vocês que 2 coisas, eu vou pregar uma só. Uma das coisas que o homem falou, quando eu estava no Brasil agora, ele falou 2 coisas comigo bem fortes. Ele falou, Judson, diga para eles abaixarem a plataforma e expandir a plataforma e transformá-la em uma mesa. Filho, falei, mas por que, Senhor? Filho, pede eles para abaixarem a plataforma, porque os pequenininhos não estão conseguindo comer na mesa. Desce e prepare uma mesa. Mas por que, Senhor? Porque, Judson, eu estou para colocar coisas novas na mesa da minha igreja. Judson, diga para os pastores entenderem o que eu estou fazendo nessa hora. Abaixa a plataforma, porque eu vou começar a servir a minha noiva com revelações frescas e novas do meu coração. Eu vou começar a servir a igreja com coisas profundas. E o Senhor falou comigo, também diz para os profetas, isso aqui eu não gostei, mas confesso que muita coisa que Jesus fala eu não gosto. Não é sobre gostar ou não gostar, é sobre obedecer, né? E ele falou assim, Júlio, fala para os profetas darem alguns passos para o lado. Fala para os profetas darem alguns passos para trás. Eu falei, mas por que, Senhor? A igreja sem os profetas na cabeça deles, eles não vão fazer nada. Não, Chile, dê espaço. Uma graça pastoral que eu vou derramar sobre a minha casa, para cuidar dos pequeninos feridos. Diga aos profetas para apenas ficarem do lado e soplarem sobre
uma nova onda de cuidado pastoral que está vindo sobre a igreja. Diga para os filhos: hey, hey, hey. O ciclo de preparar a igreja são 5 ministérios. E eu quero dizer, há um ciclo muito forte vindo de novo sobre a igreja, de pastor, não no sentido de título. Eu nem vou entrar nessa questão, senão a gente vai ficar 1 hora lá. Mas existe um manto, isso é uma linguagem pentecostal, né? Existe um manto pastoral, existe uma graça pastoral, existe um flavor, existe um sabor pastoral que está vindo sobre vocês. E esse sabor pastoral vai quebrar a orfandade no meio da casa do Senhor. Esse sabor pastoral vai fazer com que você, you're not alone anymore. You have friends, you have a family. God is going to raise pastors. Oh! Hey, Jesus. There was a time, há um tempo na igreja que todo mundo queria ser profeta. Mas espera, todo mundo vai querer voltar a ser pastor. Sabe por quê? Porque a onda, o pastor vai levantar, de repente as ovelhas vão ouvir. Por quê? Porque é o tempo onde o Senhor vai dar uma graça e um favor e uma autoridade sobre verdadeiros pastores que carregam conselho, que carregam cura, que carregam cuidado, que carregam amor, que carregam feridas, mas não deixam as feridas manipularem, mas pelo contrário, usam as feridas como uma amostra. Olha aqui, eu fui ferido na casa dos meus amigos, but I'm still alive, mas eu continuo vivo. Come on, come on. Oh Jesus, oh Rafael, eu estava bem, eu estava pregando equilibrado. Você vê que desde a semana essa unção de doido assim está pegando. Não, vou ficar aqui logo, tá normal. Não estava ruim, melhorei bastante, estava tranquilo. Agora eu estou mais empolgado. Não, por favor. Deus está transicionando a igreja da imaturidade para a maturidade. Ele está transicionando a igreja para aquilo que Ele sonha. Vira para o seu irmão e diga: é tempo de transição. Transição significa, a palavra transição é o processo ou período de transformação de um estado ou condição para outro estado. Nos últimos meses, e eu lutei comigo, será que eu falo sobre isso hoje, Senhor? A primeira palavra que você falou hoje foi o quê? Transição. Eu falei, então ou ele é profeta, ou nós combinamos de pregar e falar a mesma coisa. Vira para o seu irmão, é hora de transição. É hora de transição. Nos últimos meses, o Senhor tem queimado meu coração, e eu creio que não somente, not only myself, but the church as a body is going to a transition. Desculpa, estou tentando aqui traduzir o que eu escrevi. De imaturidade para maturidade. Nós estamos para entrar numa terra de relevância. Vira para alguém que está do seu lado e fala: a igreja está na beira de entrar na terra de relevância. Pastor Rogério, você não vai embora antes de orar para mim hoje, porque eu ouvi falar que você vai orar para eu ser curado de todos os problemas nas costas. É esse aqui? Esse cara? Então, meu irmão, hoje você vai orar. Quem tiver orar para mim também, para minhas costas, vai ficar top e vai orar. Em nome de Jesus. Eu recebi o recado. Ele mesmo. Eu sei, brother. Mandou pronto. Aleluia. Aleluia. Minha homilética está meio perdida hoje, Rui. Vamos lá. Fala, a igreja está na margem de sair do terreno da imaturidade para a maturidade. Nós falamos, foi ontem, pastor Samuel, ontem nós falamos que quando a igreja é criança, ela tem tudo, mas ela não consegue pegar as coisas. É como aquela criancinha que você coloca no high chair, né, na cadeirinha, né?
Acho que eu falei isso terça-feira. Você dá comida para ela, e aí ela pega a comida e ela fica brincando com a comida. Isso é imaturidade. Por isso que ela tem que ficar na cadeirinha presa, e ela tem que ficar com aquele pratinho preso ali, né? Porque ela está brincando com a comida. Não adianta, às vezes você traz uma revelação lá do trono de Deus, e de repente ela pega aquela revelação e brinca. E o pior, quando cresce um pouquinho mais, em vez de ela brincar com a comida, ela faz guerrinha com a comida. Olha a revelação que eu tenho. Eu estava na conferência do Luiz Hermínio, você não estava. Olha o que eu aprendi. Puf, joga na cara do irmão. Eu vi o Ricardo Roboté. Não, eu vi o Júlio, eu vi fulano de... Não, eu estava na adoração com o Alessandro, eu estava na adoração com você, que lá, puf, joga na cara do cara. Isso é bebê. Porque aquele que é maduro, ele pega a comida e come para transformar ele. É um dos problemas que nós, pastores, temos muito. Não eu, só eu que sou o mais pecador de todos. A gente está lendo a Bíblia e logo que a gente lê, a gente pensa, onde que eu jogo isso? O Senhor fala, não filho, come. Quem já sentiu isso? Já sentiu isso, pastor Rui? Eu estou lendo de repente aquela revelação, meu Deus, me dá o microfone agora, que eu vou falar para a igreja, eu vou postar isso agora. Jesus fala, filho, não é para você postar, é para você comer. Come, e deixa trabalhar dentro de você. Come, amadurece. Hey. Oh, Jesus. A vida cristã é cheia de transições. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Em Colossenses 1:8 diz assim: Ele também, He has delivered us from the power of darkness and convey us into the kingdom of His love. Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. 2 Coríntios 3:8, o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados, 3:18, nós somos transformados de glória em glória. Ele continua falando sobre essa transição. Muitas vezes nós não queremos transicionar, mas a transição faz bem para nós. Vira para o seu irmão e fala, não tenha medo das transições. Sempre que nós temos transições, nós temos primeiro excitement, empolgação, né? Vamos mudar para Kansas, vamos mudar para Flórida. Uau! Outlet, até arrepiando, até aqui embaixo. Oh Jesus, você veio aqui por ano só fazendo férias. Aí fala, não, eu vou mudar para o Outlet, glória a Deus. Aí você descobre que é diferente, é outra coisa, né? Mas primeiro você tem aquele excitement. Oh, transição vai ser maravilhoso. Mas com a empolgação vem expectativa. Algo está para... Quantos entendem isso? Algo está para acontecer. Quantos estão nessa expectativa que algo está para acontecer? Ao mesmo tempo tem insecurity, insegurança. Tem algo acontecendo, a gente fica meio inseguro. De repente você tem medo. Medo faz parte das transições. De repente você tem dor. A dor de estar sozinho. A dor de estar... Será que eu estou fazendo o que Deus está me mandando? Será que é o que Deus me mandou fazer? Ou será que eu estou doido? Será que é a vontade de Deus? Ou será que eu bati a cabeça? Seja sincero, quem já se sentiu assim? Ou é só eu? Não precisa fazer essa cara de espiritual não, que eu sei que você também tem as suas lutas. Em Mateus 8, diz assim, olha o que diz. Eu quero falar sobre 2 tipos de transições que Jesus incluiu nos discípulos. E depois nós vamos orar com vocês. A primeira transição que Jesus fez com os discípulos está em Mateus 8:23.
Diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus está entrando no barco. Deixa eu ir contigo, Jesus. Senhor, deixa eu ir. Você tira selfie com Jesus. Aqui, queridos, vocês não sabiam, mas eu estou com Jesus. Vocês acharam, como que é aquela canção? Vocês que me viram passar pela guerra e não falou nada, eu estou aqui com Jesus do lado. Ele está me levando, estou transicionando, estou com Ele, entrei no barco. Está vendo quem eu sou? Eu sou o cara. Então os discípulos viram Jesus e falaram: deixa eu ir com você, Jesus, por favor, deixa eu ir com o Senhor, me leva. Oh Deus, por favor, me usa, me leva, me usa. Eu quero, Senhor, me leva, eu quero ser parte desse avivamento. Deus, eu quero ser parte desse mover novo. Deus, sul da Flórida. Deus, eu não estou indo para lá por causa do outlet, Senhor, eu quero trazer avivamento e lágrimas do sul da Flórida. Eu quero mudar aquele lugar, me leva, Jesus. E eles entraram. E olha o que acontece. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. Vira para o seu irmão e fala: ai, ai, ai. Muitas vezes na transição com Jesus tem tempestade. He rocks the boat. Come on. Eu estava falando, até acho que é com o André, tem uma palavra que a gente tem liberado esses dias sobre Ezequiel. Acho que foi com o Rui, não sei com quem que eu falei um dia desse. Não sei com quem que eu falei. Mas Ezequiel capítulo 1. Ezequiel está no meio na beira do rio Quebar. E ele diz: os céus se abriram sobre mim. E aí, em outras palavras, os céus se abriram, então tem que descer anjo. Não, a primeira coisa que ele viu foi uma tempestade violenta. Deus vem para você e fala: filhão, seu ministério está indo para outro nível. Eu estou te levando para outro nível. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Aí ele fala: e eu vi uma terrível tempestade. Brincadeira, que céu aberto é esse? Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu que Deus te enganou, passou a perna? Come on, let's be honest. Jesus, o Senhor me colocou numa fria, né, Senhor? Se ajoelha, ora, Senhor, eu quero ir para a obra, Senhor, os perdidos. Senhor, eu quero tocar, eu quero fazer isso. De repente você entra no barco com Ele. Primeira coisa que você experimenta é uma tempestade. E o barco começa a sacudir. Vira para o seu irmão e fala: não desiste não. Toda transição, there is a shaking. Tem um balançar, tem um sacudir. Mas Deus está preparando vocês para algo maravilhoso. Eu realmente creio, para ser honesto com vocês, eu não queria pisar nesse lado da Flórida. Alguns aqui sabem exatamente isso. Alguns de vocês até tiveram um sonho para me encorajar a vir do lado desse lado da Flórida. Mas agora que eu estou aqui, eu quero dizer para vocês: Deus realmente quer fazer algo com vocês. There is a transition, tem uma maturidade acontecendo aqui. Tem algo sendo estabelecido aqui. Tem algo. Mas Jesus dorme quando tudo está desmoronando. E aí os discípulos viram para Jesus e falam: brincadeira, né, Jesus? Será que o Senhor não vê que eu estou morrendo aqui? You killing me. Eu acho que aquele cara que falou isso Jesus, o Senhor está me matando, o Senhor está me arrebentando. Está doendo, está difícil. E Jesus disse, ele continua roncando e dormindo. Ele sacode em Jesus. E Jesus fala: por que vocês estão com medo? Vira para alguém que está do seu lado e fala: por que você está com medo? Tem medo não. Jesus vai com você até o final. Jesus vai com você até o final. Está me ouvindo? Jesus não vai deixar vocês no meio do caminho. Ele vai até o final.
E ele fala assim, olha o que ele diz aqui, ó. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não vai deixar você afogar. Bate no ombro de alguém aí que está do seu lado e fala: Jesus não vai deixar você sucumbir. E Jesus fala: por que vocês não creem? Vira para alguém que está do seu lado e fala: para nós irmos para o próximo ciclo que Deus tem, Ele está gerando fé em nós. Ele está gerando fé na igreja. O problema seu é que você tem uma expectativa de que o homem, eu falei isso ontem, eu falei sobre João capítulo 5 um pouquinho, que eles estão esperando um homem vir sacudir a água para que algo aconteça. Alguém me carrega quando o anjo vem e sacode as águas. A gente fica esperando um homem nos carregar. A gente fica esperando o próximo pregador famoso, o próximo cantor famoso, o próximo título que aparece, que aí se o cara tem um título mais importante, então deve ter uma unção maior. E a gente fica sempre esperando quando o Senhor fala: filhão, eu estou com você. Eu estou com você. Creia em mim. Ponha a sua fé em mim. Porque eu vou te levar para o outro lado. Eu vou te levar para introduzir no futuro que eu tenho para a sua vida. Eu vou te introduzir. Deixa eu dizer para vocês, aquilo que está na nossa frente são desafios assustadoramente maravilhosos. I'm not gonna lie to you. Deus tem desafios para vocês maravilhosos, porque Deus vai te dar níveis mais profundos e maiores de revelação. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está gerando fé em você. Deus está gerando fé em nós. Isso faz sentido para vocês? Ele está gerando fé na igreja. A razão pela qual nesses próximos meses e nesses próximos anos, escuta o que eu estou falando, pregadores, o Espírito Santo vai derramar uma graça para se pregar sobre Jesus. Escuta o que eu estou falando com vocês. Você vai ler a Bíblia e você vai encontrar Jesus pulando em todo versículo que você ler. Seu coração vai saltar. Meu Jesus! Vai pular. Jesus vai voltar a pular das Escrituras para nós. E por falar em Escrituras, nossa, já passei do meu horário. Como que está o meu horário? Você aguenta mais uns minutinhos? E por falar em Escrituras, não se ofendam comigo. Eu acho que eu falei com o pastor Rui essa semana, hoje de manhã. A igreja, 1517, nós celebramos a reforma da igreja protestante, que durou mais ou menos 100 anos, né? A reforma protestante foi mais ou menos o seguinte: eu tive lá no palácio de Lutero, do quartinho onde ele traduziu as Escrituras. As Escrituras eram em latim, eram em grego. Ele finalmente traduziu para o Novo Testamento. Ele traduziu para uma linguagem que poderia ser lida pelas pessoas. Eu cresci. Deixa eu tirar essa comida para fora, que ela está muito rebelde. Eu cresci. Ele está me olhando, minha esposa me controla. Oh, Jesus amado. Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Mas mas eles traduziram as Escrituras. E naquela época a igreja católica fazia a missa em latim. E eu lembro quando eu era pequenininho, né, o Rui deve lembrar mais do que eu, porque a minha mãe falava que os padres falavam: se você ler a Bíblia você vai ficar doido. Você tinha que ir na missa para ouvir a missa em latim e algumas palavras talvez que o padre falasse. E eu pensava: meu Deus, que coisa terrível.
Mas sabe de uma coisa que eu tenho me preocupado? A igreja protestante tem tirado a Bíblia da mão da igreja e tem substituído por frases de efeito. Tem substituído por conferências emocionais e arrepios. Nós falamos, não precisa ler a Bíblia não, compra a minha frase, sai repetindo a minha frase, que muitas vezes não tem base teológica nenhuma e não tem fundamento. Eu quero pedir, eu suplico a vocês, pastores, líderes do sul da Flórida, ensina a sua igreja a ler a Bíblia. Prega a Bíblia. I'm asking you in the name of Jesus. I'm begging you in the name of Jesus. Traz as escrituras de volta para a sua casa. Sabe por que os Estados Unidos está do jeito que está? Porque alguns anos atrás eles tiraram a Bíblia das escolas. E agora, com as nossas modas que não são cristocêntricas, as nossas modas humanísticas têm colocado frases mais... A pessoa fica em casa bolando uma frase que vai dar efeito. Não um versículo que vai transformar uma vida. Nós precisamos sair dessa... Senhor, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de homens que comam a palavra. I'm sorry. E a sua frase é linda, bonitinha, mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não tem compromisso com frases de homens. Deus compromisso com a palavra dele. Os céus não respondem a canções. Os céus respondem a corações alinhados com a palavra de Deus. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Para de pregar ideias, porque ideias, são legais, mas o que transforma é a palavra. Nem sei, fiquei perdido aqui, saí da minha pregação. E eu estou prometendo a mim mesmo ser bonzinho nesses dias. Você que me contaminou, você trouxe isso lá do Kansas. Queridos, eu te suplico, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. I'm begging you. I am begging you in the name of Jesus. Read your Bible and pray every day like that song. Tudo que eu falar, vocês podem deletar e jogar fora. Não vou ficar ofendido. Você não precisa ler a Bíblia desde que você encaixe no nosso sistema. Querido, que você não encaixe em nada, mas se você ler a Bíblia e deixar a palavra de Deus trabalhar em você, eventualmente você vai se encaixar no propósito eterno de Deus para a sua vida e para a igreja. E você vai ser bênção para nós. Faz sentido o que eu estou falando com vocês? Talvez eu estou doido. Tá? Vocês me podem jogar fora. O pastor Samuel, depois que foi embora, fala, aquele cara doido que veio aí, não ouvi não. Fala, Senhor, me leva para o outro lado. Mateus 14, eu vou pular aqui por causa do meu tempo. Mateus 14. A segunda transição. Levanta as suas mãos e diga, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu te amo. Diz assim, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Sabe, a gente aprende a lição. A primeira vez a gente segue Jesus. A segunda a gente fala, não, Senhor, mestre, Deus te abençoe. Auf Wiedersehen. Vai lá, mestre. Vai lá, pode ir para o outro lado. Vocês sabem, a primeira vez eles falaram, eu quero ir contigo. A segunda vez eles falaram, não, Senhor, pode ir. Mas o Senhor Jesus falou assim, entra no barco, Pedro.
Não, não, Senhor, aleluia, glória a Deus, estou bem aqui quietinho. Mas a segunda transição, o Senhor insistiu. Vira para o seu irmão, existem transições que o Senhor nos convida. Existem transições que o Senhor nos empurra. Hey, você sabe disso, não sabe, pastor? O Espírito Santo está me falando que você sabe disso. E que você tem entendido esses processos e essas coisas. E o Senhor está te treinando, te preparando, te ensinando para isso. Porque a igreja nessa região, o povo de Deus nessa região precisa entender que tem transições que a gente escolhe, mas tem transições que Deus nos joga. E quando Ele nos joga nessas transições, a gente só tem que dizer yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. E Ele vai com a gente no processo. Só que essa transição, Jesus falou o seguinte: vai, que eu te encontro lá. Véi, brincadeira, se com Ele no barco a coisa ficou feia, imagina a transição que Jesus te empurra e fala: fica frio, eu te encontro lá. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Foi. Não, filhão, vai embora. Não, Senhor, quando você vê, ele já... os anjos já pegaram e já te levaram, você já está lá. E você fala: não, misericórdia. Aí você está no meio da noite. Hey. E aí Jesus vem andando no meio da noite, sobre as águas. Se você não deixar transicionar, você não vai aprender algumas coisas na sua vida. Escuta o que eu estou falando com vocês. Eu não ia falar sobre isso, falei assim: mas eu tenho outras coisas que eu quero falar, Senhor. Mas o Senhor falou, quando você abriu a boca, eu sabia que eu precisava falar com vocês isso. Todas as transições, aquelas duas transições, eles chegaram do lado de lá com um nível maior de revelação de quem Deus é. Os discípulos, no meio da tempestade, Jesus levanta e fala: quietinho. Vento, fica quieto. Tempestade, fica quieto. Eles olharam para o outro e falaram: oh, my God, meu Pai, Ele é Deus. Até a tempestade e os ventos lhe obedecem. A higher level of revelation about who He is. São as transições que Deus nos leva, que nos dão uma revelação maior de quem Ele é. Segunda transição, eles falam: Ele anda sobre as águas. A primeira transição, descobriram: Ele tem autoridade sobre o vento e sobre as tempestades. E quando eles chegaram do lado de lá, eles encontraram o quê? Um endemoniado que vivia em correntes e ninguém conseguia libertar o cara, nada acontecia. Jesus falou: sai. E o cara ficou arrumadinho, pronto, sentadinho. Deixa eu dizer uma coisa. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo de transicionar com Jesus. Não tenha medo de mudar com Ele. Porque no processo você vai experimentar um nível maior dos milagres e da glória dEle. E você vai chegar do lado de lá e experimentar um nível maior de autoridade no seu ministério. Jesus, é uma graça de Deus aqui. Hey, oh Jesus, oh
A segunda transição, quando Jesus empurrou eles, eles conheceram um Jesus que anda por cima das águas. Eles conheceram, quando Jesus chegou do outro lado. Olha bem, eu preciso ler isso aqui para vocês. Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É nas transições que Deus nos leva, é no processo que Deus nos leva, que a revelação do Filho de Deus se torna stronger, forte em nossas vidas. A igreja está com medo de transicionar, porque tem insegurança, tem medo da dor. Mas deixa eu dizer uma coisa, deixa Jesus te empurrar para o próximo ciclo. Sabe por quê? Porque nesse próximo ciclo você vai sair do lado de lá falando: I don't care, eu não estou nem aí o que as pessoas dizem. He is the Son of God, He is the Son of God, He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. E quando eles chegaram do lado de lá, a Bíblia diz que Jesus curou todos os enfermos que apareceram. Nível de revelação e nível de autoridade. Sabe como que você tem um nível de revelação maior de Deus e um nível de autoridade maior na sua vida? Deixa Deus te transicionar de glória em glória. Deixa Deus quebrar. Tenha coragem de deixar o velho para abraçar o novo. Tenha coragem de sair da onde você está e ir para onde o Senhor está te chamando. Eu quero te dizer, I'm gonna be honest with you. Eu vou ser honesto com você. Às vezes eu falo: Jesus, não, por favor, manda outro. Eu não vou mentir para vocês. Com a sua cabeça. Há uma doçura de Jesus neste lugar. Jesus está me dizendo que essa é a noite onde Ele vai transicionar muitos de vocês. O Senhor está me falando que alguns de vocês estão no meio de uma transição. E você está pensando: eu nunca devia ter aceitado, eu nunca devia ter crido. Você já pensou em bater naquele pregador e naquele ministro de louvor? A coisa mais terrível é aquela hora onde o ministro de louvor começa a tocar aquela música leve, em tom menor. E o profeta começa a fazer o apelo dizendo: quem quer largar tudo pela obra de Deus? Quem quer transicionar com Jesus? E você diz: usa-me. Mas na hora que você entra no processo, você tem medo. E essa noite, o Senhor está me dando uma palavra para você, Rui, sua esposa. Vem alguns pastores aqui, pastor, apóstolo, o profeta Rafael. Fica atrás deles aqui. Pastor Rogério, fica aqui. Não sei porque o Espírito Santo... Vem aqui, pastor Rui. Vocês pastores que estão aqui, vem aqui. Irmãos que creiam. Pastor Samuel. O Espírito Santo está me dando uma palavra para vocês. Que essa noite, Ele está definindo. E Ele está dizendo: sim, I'm taking you to a new season. E eu sinto o Espírito Santo me falando que essa noite Ele está falando para você: deixa tudo cair. O seu medo, as suas dúvidas, a sua insegurança. Ele está dizendo: você já está para sair do outro lado, com um nível muito maior do que você jamais experimentou. E os milagres e os sinais e os céus vão responder quando vocês tocarem e abrirem a boca. E nós, como pastores aqui e líderes, nós queremos impor as mãos sobre vocês. Quantos casamentos vocês já salvaram na nação brasileira? 21 anos num dos maiores eventos que eu fui. Na verdade, eu conheci Luiz e Hermina há 16 anos lá, num dos eventos que eles faziam. E o Senhor está dizendo: it's a new... Hey! É uma nova estação. E eu quero que vocês coloquem as mãos neles.
porque eu sinto que tem algo que vocês têm para transferir fé sobre esse casal. O trabalho que eles fazem na África é assustadoramente maravilhoso. Vocês precisam saber o que eles fazem na Namíbia. Vocês precisam saber o que eles estão fazendo na África. Os livros, as milhares de crianças que eles estão tocando. E às vezes dá medo, mas o Senhor está dizendo, you're not alone, vocês não estão sós. Põe a mão sobre eles, profetiza sobre eles. Alguns de vocês estão sendo travados pelo medo, mas essa noite o Senhor está falando, do not be afraid, fear not, I am your God, I am with you, eu estou com você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Você está com medo de colocar o pé na água de novo, não é? E se ferir novamente. Você está com medo de ter esperança de novo e desmoronar de novo como desmoronou no passado. Mas o Senhor está dizendo essa noite, fear not, fear not. Essa palavra tem sido para mim e essa palavra tem sido para vocês. O Senhor está dizendo, fear not, não tenha medo, não tenha medo. Do not be afraid to do it again. Do not be afraid to step in the water. Não tenha medo de acreditar de novo. Fala, Jutsu, mas eu já acreditei na igreja e fui ferido. Creia de novo. Acredita em Jesus na igreja. Acredita em Jesus na igreja. Não acredita na igreja, acredita na cabeça. O Senhor me falou uma coisa no Brasil. Ele disse assim, Jutsu, que mentira é essa que estão dizendo que a minha noiva está morta? Quem declarou a morte da minha igreja? Quem declarou morte dela? Porque o médico só pode declarar que ela está morta se houver morte cerebral. Mas a cabeça está viva. A cabeça está viva. A cabeça está viva. A cabeça está viva. Não deixe o diabo te enganar. A igreja não está morta. It's alive. E muitos sinais e milagres vão acontecer nessa região do sul da Flórida. Quando vocês, pastores, encontrarem o caminho da unidade, do perdão, da graça, o Senhor vai curar a igreja nessa região. O Senhor vai estancar o sangramento. E o Senhor vai levantar vocês como autoridade no estado. Ele vai introduzir alguns de vocês em posições de autoridade. No estado de vocês vão ser introduzidos em universidades com autoridade. Seus filhos vão ter acesso livre em universidades para ir e voltar. E hoje o Senhor está mudando isso. Eu vi Ele mudando sobre vocês. É um tempo de muita graça. Essa é uma decisão entre você e Jesus. Você pode bater o pé e falar, Jesus, eu vou continuar na terra da indignação. Eu vou continuar na terra da murmuração e da reclamação. Ou você pode deixar o Espírito Santo te conduzir para a terra da revelação.